Graça e paz, igreja, amém? Você está feliz de estar na casa do Senhor essa noite? Só meia dúzia? E o restante, está feliz de estar na casa do Senhor essa noite? Aleluia, glória a Deus. Amados, é um prazer, privilégio estar sempre aqui, trazendo a mensagem da palavra de Deus, do Evangelho, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu já, antes de mais nada, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso de número 11. Lucas, capítulo 7, versículo de 11 em diante. Amém? Quem encontrou, diga amém. Vou esperar mais um pouquinho. Lucas 7, versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus se espalhou para toda a Judeia e por toda aquela região. Até aí. Feche seus olhos, mas não feche a palavra de Deus. Nós vamos precisar dela aberta para a gente acompanhar o restante desse tempo. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, obrigado, Jesus, pela essa oportunidade de hoje, Deus, dessa noite, Deus, que o Senhor nos concede, Deus. Senhor, a oportunidade não de ouvir a sua palavra, mas de cultuar ao Senhor, Deus. Porque nós sabemos e temos aprendido, Deus, que nós não vamos à reunião, Deus, para receber nada do Senhor, porque o Senhor não nos deve nada, Deus. Mas nós estamos aqui, Senhor, na sua presença para te prestar culto, Deus, porque nós precisamos de tudo, Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, receba, Deus, cada um de nós, cada coração aqui aberto, Senhor, como uma terra fértil, Senhor, para receber a sua palavra. E nós sabemos, ó Pai, que essa porção de palavra lida aqui, Senhor, já serve, Senhor, mais do que suficiente, Senhor, para transformar as nossas vidas e trazer entendimento santo, Deus, para aplicar em nossa vida e nossa jornada, Deus. Mas, Senhor, nós queremos mais, Deus. Queremos a palavra revelada do seu trono, Deus. Queremos, ó Pai, aquilo, meu Pai, que está entre linhas, ó Pai, e por causa da correria do cotidiano, meu Pai, passou despercebido sobre os nossos olhos, Deus. Então fale conosco nessa noite, Deus. Ministre nossos corações, ó Pai, porque nós nos encontramos aqui, Senhor, repletos, ó Pai, com nossos corações sedentos, ó Pai, com fome demais do Senhor, Deus. E que não seja eu, Deus, mas seu Espírito Santo através de mim, Deus. Por isso, Senhor, eu quero e te peço, Deus, que o Senhor esvazie, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que não faz parte do Senhor da minha vida, Deus. Senhor, que eu possa me esvaziar, que eu precise, que venha me esvaziar, Deus, para que somente o Senhor fale nessa noite. Essa é a nossa oração, e nós oramos certos que o Senhor nos ouve e nos atende, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, o contexto desse texto que nós lemos aqui faz parte de uma trajetória, de uma mudança geográfica, onde Jesus havia saído de Cafarnaum, e agora ele vai entrar numa cidade chamada Naim. É interessante ver que Jesus, ele acaba de realizar um grande milagre naquele lugar. O lugar onde que Jesus estava com seus discípulos, nós não lemos esse texto, mas o texto que está anterior a eles, é representado por um cenário de favor de Deus, um cenário de milagre, um cenário, quem sabe, profético. E esse cenário onde que Jesus, ele se encontrava com seus discípulos antes desse texto aqui, na verdade se trata de um lugar de festa, de grande alegria por Jesus ter feito um milagre muito grande. Foi a primeira vez que Jesus havia ressuscitado alguém, e esse era o contexto. Jesus havia ressuscitado alguém em Cafarnaum. Nós sabemos muito bem que o servo do centurião havia sido morto e Jesus estava ali. E Jesus declara, depois de ressuscitar aquele jovem, que não viu em lugar nenhum uma fé tão grande, tamanha, que disse: olha, Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa, mas eu tenho certeza que se você disser uma palavra, o meu servo poderá ser ressuscitado.
E assim Jesus faz, ele diz uma palavra acerca da fé daquele homem, e aquele homem, o servo do centurião, ele é ressuscitado à distância. Jesus tinha acabado de realizar não somente o primeiro milagre sobre ressurreição, mas também o maior dos milagres que fazem de toda a vida de Jesus na terra, que era um milagre à distância, que era uma cura à distância. Então ali, imagina o ambiente de alegria que os discípulos estavam compartilhando, da alegria de Jesus, de ver aquele servo sendo ressuscitado e a grande festa acontecendo naquele lugar. Agora, de outro lado, nós chegamos nesse texto, um texto que não mostra nada de alegria, muito pelo contrário, um cenário bem diferente do primeiro, um cenário de oposição ao primeiro, onde uma mulher que era viúva tinha perdido o seu único filho, e agora uma grande multidão saía com aquela mulher para fora, porque era o dia de sepultar aquele homem, era dia de sepultar aquele filho. Amados, vamos deixar um pouco a capa da religiosidade cair, vamos deixar um pouco a capa do cristão perfeito cair, vamos vestir um pouco a capa da humanidade. A verdade é que por mais que a gente console as pessoas que estão enlutadas, por mais que a gente ofereça um ombro amigo e a gente diga palavras para essas pessoas, a verdade é que a morte não é legal. A morte não é legal. A verdade é, por mais que a gente tente encontrar caminhos e entender que faz tudo parte de um plano de Deus e é um propósito de Deus, a verdade é que a morte não é nada agradável, que a morte é um cenário sempre desagradável. Eu sempre costumo dizer e sempre reflito nisso quando eu estou fazendo ofício fúnebre ou indo para um lugar onde há um velório. Eu sempre reflito isso sobre o meu coração, que eu digo que nós temos uma única certeza na vida, e essa certeza que nós temos única na vida é que um dia nós não respiraremos mais, e esse dia chamará o dia da nossa morte. E apesar de termos a convicção plena que esse dia vai chegar, e temos toda a vida para nos preparar para ele, o dia que chega nós nunca estamos bem preparados. É ou não é? Nós nos preparamos para a faculdade dos sonhos, e a gente fica esperando chegar a formatura, e o dia da formatura nós estamos preparados. Nada nos surpreende, nós já estamos esperando aquilo. É claro que é um misto de alegria, um misto de memórias trazidas à tona novamente, onde eu lembro os percalços que eu passei, as dificuldades que eu passei ao longo dessa jornada, mas não estou surpreendido. Surpreendido eu estaria se eu tivesse tirado muitas boas notas durante toda a faculdade e não me formasse. Agora, se há alguma coisa que eu e você precisamos colocar no nosso coração com certeza absoluta, é que um dia, o dia da nossa morte chegará, e eu nem você temos ciência de que dia será este. Nós também não temos ciência se Jesus voltará antes da nossa morte física acontecer. Eu e você não temos ciência sobre isso. Mas a verdade é que, apesar de termos uma certeza plena que esse dia chegará, o dia que ele chega a gente não está pronto. Eu não estou dizendo da pessoa do falecido, eu estou dizendo da pessoa que fica. Aqueles que ficam nunca estão prontos, choram como se não esperassem. Em alguns casos, quando a pessoa já está no leito há muito tempo, quando ela está acamada, doente, por aparelhos, nós já temos uma prévia que está acontecendo, e a nossa esperança de que aquela pessoa volte à vida, ela começa a cair, ela começa a se esvair. Mas pensa em outro cenário, onde ninguém está doente, simplesmente alguém se vai. Na ordem natural das coisas, os filhos enterram os pais, mas quando nós pegamos e somos pegos de surpresa, quando os pais precisam enterrar os filhos, isso nos choca, e apesar de saber que a morte é iminente para qualquer um, tanto para pais quanto para filhos, nós também não estamos prontos. Nós também não estamos prontos. E o que acontece nesse texto, é que aquela mulher ali, ela já estava vivendo um luto, eu não sei de quanto tempo. A Bíblia não chama aquela mulher pelo nome dela, e a Bíblia não chama aquela mulher pelo fato dela ser mãe daquele menino. É lógico que quando a gente olha para esse contexto, a gente vai ver que o que está acontecendo é o ofício fúnebre do seu filho, e a Bíblia podia chamar aquela mulher de a mãe de Naim, a mãe do filho de Naim, mas a Bíblia faz questão de chamar aquela mulher como a viúva de Naim. Isso mostra para mim e para você, que a palavra de Deus está mostrando que aquela mulher agora havia perdido o seu filho, e não qualquer filho, o seu único filho, mas aquela mulher não tinha só perdido o seu filho, há algum tempo, que eu não sei que tempo, quanto tempo é esse, ela também havia perdido o seu esposo, o seu marido.
E esse é o contexto onde aquela mulher que havia perdido o seu marido agora estava enterrando o seu filho. Amados, pregar sobre um tema desse, pregar sobre um texto desse tão conhecido é muito desafiador. Porque parece que quando nós pregamos um texto conhecido, nós temos que extrair coisas que os outros ainda não tiraram. Mas eu fico com a palavra de Deus, que a palavra dele se renova, amém? Então, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo que aquela mulher está fazendo esse percurso para fora da cidade, ela tem um propósito, e o propósito dela é enterrar o seu filho. Mas tenta se colocar na posição daquela mulher. Tenta se colocar na posição daquela mulher onde ela havia perdido o seu esposo e agora ela estava enterrando o seu único filho. A palavra de Deus, Paulo, quando vai escrever em 1 Coríntios, no capítulo 15, 26, ele diz que a morte é a última inimiga a ser vencida. A morte é a última inimiga a ser vencida. Pensa, quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso. E agora a inimiga morte está vencendo aquela mulher. A inimiga morte já tinha alcançado o seu esposo e agora tinha acabado de acontecer com o seu próprio filho. Então, quando nós olhamos aqui, normalmente nós tendemos a consolar aqueles que choram, e isso está na Bíblia, consolar os que choram, sorrir com aqueles que se alegram, tudo bem, faz parte. Ao contrário do que algumas pessoas acreditam, a morte realmente é algo ruim, é algo doloroso. Nós tendemos muitas vezes a nos consolar dizendo frases sobre a vida eterna. Falamos frases sobre o Consolador, que é o Espírito Santo, que foi deixado por Jesus para nos consolar nesses momentos de adversidade. Nós tendemos a falar que aqui está um amigo, empresto o meu ombro para você, pode chorar comigo. Eu estou do seu lado, conte comigo, são palavras verdadeiras. Tudo isso é verdade, mas nada disso supre a falta daquele ente querido que agora não existe mais. Aquela pessoa, a presença dela que não vai existir mais. Quando nós olhamos nos porta-retratos, quando nós olhamos nos stories, quando nós olhamos nos nossos arquivos e nós encontramos a imagem daquela pessoa, nós temos que engolir seco que aquela pessoa jamais vai voltar à vida. Então é muito difícil olhar para um cenário como esse e tentar encontrar uma explicação. Sabe, tente explicar para uma mãe que perdeu um filho, que tudo isso é plano de Deus. Eu não estou falando que não é. Eu não estou dizendo heresia aqui, eu estou dizendo que num contexto onde alguém acabou de perder, não existem palavras para consolar, nada ajuda. Às vezes simplesmente você chegar e ficar perto quietinho sem falar nada, é o melhor remédio, é o melhor consolo, é a melhor ajuda. Mas pensa, a morte ela não é algo bom, a morte não é legal, a morte é uma situação totalmente desagradável. Então, como eu disse, a primeira coisa que aquela mulher apresenta para a gente é que ela havia enterrado o seu marido e agora ela está diante da necessidade de enterrar o seu próprio filho. Imagina numa cidade pequena como Naim era, uma cidade muito pequena, como que as notícias não corriam naquele lugar? Certamente Moriá é muito maior do que Naim, e as coisas aqui correm muito rápido, é ou não é? Imagina Naim, uma cidade tão pequena que agora olhava aquela mulher e via que aquela mulher que tinha perdido seu marido, agora tinha perdido seu único filho. Imagina qual seria o sobrenome que essa mulher havia ganhado. Talvez um sentimento de um sobrenome de derrota. Talvez pecadora seria um bom nome. Afinal de contas, essa mulher estava amaldiçoada. Deus não amava aquela mulher. Tinha tirado o seu marido e agora tirou o seu filho. Então um cenário de derrota, aquela mulher agora conhecida e reconhecida naquele lugar ali como uma mulher amaldiçoada, uma mulher que Deus havia tirado dela o fruto do seu sustento, o fruto do seu ventre. Aquela mulher não estava enterrando apenas o fruto do seu ventre, mas também enterrando a fonte da sua sobrevivência. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver uma ênfase muito grande, principalmente nos evangelhos, sobre visitar os órfãos e as viúvas. E existe uma necessidade iminente, porque no contexto do Antigo Testamento, aqueles que tinham aliança com Deus eram apenas os homens. Então, se eu fosse filho ou filha de um homem que tinha aliança com Deus, eu estava abençoado. Ou então, se eu me casasse com um homem de Deus, eu também estaria abençoado. Então, no contexto da mulher, aquela mulher não tinha mais o marido para representar a aliança com Deus. E o seu único filho, que era o seu protetor e o seu provedor agora, havia sido morto.
Então, naquele contexto, as pessoas não iam entender e olhar com um olhar misericordioso para ela, mas iam olhar para ela como: o que está acontecendo de errado com essa mulher? Por que será que Deus tirou o marido dela? Por que será que Deus tirou o filho dela agora? Mas não é assim com a gente também? Às vezes as coisas mais incabíveis acontecem na nossa vida. E às vezes quando acaba de acontecer uma coisa ruim, aparece uma outra coisa ruim que a gente não entende. E às vezes a gente mesmo olha para Deus e fala isso com Deus: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Aonde será que eu estou errando? Que pecado que eu estou cometendo? Por que eu vejo o ímpio prosperar e eu sou só perdendo? Às vezes esse é o grito da nossa alma, buscando uma palavra de consolo, uma palavra de direção. E às vezes nós vamos receber o silêncio de Deus, porque às vezes não é sobre Deus estar te punindo, e eu acredito que não seja, mas é sobre alguns lugares que a gente vai precisar passar para nos tornar mais fortes. Porque o deserto não é lugar de firmar estacas, mas o deserto é lugar de ganhar experiências. O deserto não é um lugar onde eu devo morar e me estabelecer e achar que está tudo bem, mas o deserto é um lugar onde eu estou passando, mas quando eu passar eu vou chegar do outro lado, e quando eu chegar do outro lado eu saio com experiências, e principalmente dizendo: eu achei que eu não ia aguentar, mas as mãos de Deus estavam sobre mim, e eu cheguei aqui do outro lado e eu aguentei. Então não é sobre ressuscitar aquele que estava morto, mas é sobre aquele que fica, entender que sim, apesar de estranho, há um propósito de Deus sobre isso. Eu não sei se você perdeu alguém há pouco tempo. Eu não sei se você convive com alguém que perdeu alguém há pouco tempo. Eu não sei se outro tipo de perdas que acontece na sua vida. Mas eu tenho uma palavra para te dar. Que apesar do que você está vivendo, o que você está passando e o luto que você está enfrentando, não é para te matar e não é para te fazer morrer. Na verdade é para te preparar para um cenário diferente que você não tem capacidade agora de vislumbrar. Quando eu vou para o deserto, eu só consigo enxergar o deserto, a fome, a escassez, a sede. Mas quando eu estou no deserto, eu começo a ver a provisão. Quando eu saio do deserto, eu vejo as mãos do Senhor me abençoando. Então eu não consigo mais olhar o deserto como uma fonte de escassez, mas eu consigo ver o deserto com um olhar novo, que foi uma fonte de provisão, de treinamento, e agora eu estou apto para viver coisas novas em Deus, sabe? Então é sobre isso, é sobre aqueles que ficam, precisam observar esse grande novo cenário que a gente não consegue ver. Quantas vezes que eu converso com pessoas que não entendem o que está passando, e eu falo: olha, quem disse que a gente precisa entender? Você acha que eu entendo tudo que eu estou passando? Você acha que as coisas que eu passo, as pessoas que eu perco, as coisas que mudam, eu entendo tudo? Mas não existe nenhuma obrigação de Deus te mostrar por que Ele está fazendo. Mas é necessário que você pergunte para Deus: para que tudo isso? Na verdade, se Deus te respondesse: olha, por que o Senhor tirou meu pai? E se Deus falasse assim: porque eu quis? Será que sinceramente essa resposta satisfaria o seu ego? Será que quando Deus falasse assim: eu fiz porque eu sou Deus e eu posso, será que isso satisfaria a sua pergunta? Certamente que não. Então, sabendo que Deus pode falar isso, e certamente é porque Ele pode, a pergunta é: Senhor, para quê? Qual que é o fundamento, qual que é o propósito? O que o Senhor quer me mostrar com isso? O que eu devo aprender a olhar esse copo aqui, meio cheio, não meio vazio? O que o Senhor está me mostrando com isso? Amados, nós não temos a dimensão total do que é perder o marido e o único filho no nosso contexto ocidental. Talvez a gente não tenha essa dimensão. E eu não estou comparando dores. Eu não estou falando que perder alguém no Ocidente dói menos do que perder alguém no Oriente. Não estou falando disso. Eu estou falando que junto com isso há uma cultura onde aquele que perdeu, além de ser olhado e subjugado como aquele que está amaldiçoado, porque Deus havia tirado toda a fonte de alegria, de subsistência daquela casa, também tem o fato de que não há nada que possa ser feito. Aquela mulher não poderia se casar de novo. Aquela mulher, provavelmente, aquele marido que morreu, não tinha um irmão para se casar com aquela mulher. Certamente, como ela não era, só tinha um filho, ela não tinha mais como olhar para um outro filho como fonte da sua provisão. Aquela mulher passaria agora, a partir de agora, a mendigar naquela sociedade. Aquela mulher agora, ela não estava morta, mas ela estava iniciando o processo de morte dela. Porque se ela não tinha mais a provisão, o marido, o sustento, o filho agora havia sido morto. Então, de agora até o dia da sua morte, era só uma questão de tempo. E talvez um tempo muito acelerado. Então, é sobre olhar a situação que a gente está e não perguntar a Deus por quê. Uma vez perguntaram para mim, pastor, por quê? E eu falei assim: por que não?
Por que não você? Por que eu, pastor? Tem tanta gente pior do que eu. Sim, não estou falando que não. Mas a pergunta é, por que não? Tem um sermão que eu gosto muito, que ele é um sermão cantado, do Marco Teles. E tem uma parte que ele fala sobre Timóteo, o sermão chama Amado Timóteo. E Paulo fala a Deus, Senhor, me admira, né, ele faz uma analogia, me admira o Senhor ter tão poucos amigos, porque até o seu filho o Senhor mandou para a cruz. Isso mexe comigo, sabe? Ser amigo de Deus não é simplesmente ter alguém que faça tudo que você quer, ou que te evite de passar por um cenário de morte, mas é saber que se Ele não poupou nem o próprio filho, por que não eu? Por que não você? O que nós temos de mais, como se nós tivéssemos algo a mais do que o próprio Jesus que morreu naquela cruz por mim e por você? Amados, esse é um tempo de reflexão e nós precisamos refletir isso. Então não se trata de Deus estar te punindo de forma alguma, mas se trata de, durante todo esse processo, nós vamos aprender e nos tornar mais fortes a cada jornada, a cada passo que a gente vai dar. Imagina, ela não teria mais provavelmente a pensão do seu falecido. No cenário atual a gente consegue ver que existem algumas saídas, por exemplo a família, alguém pode assumir, ela pode se casar de novo e ter outros filhos, ela pode arrumar um emprego, mas no contexto daquele lugar, ela não podia fazer nada, ela estava agora derrotada de verdade. Então agora começa a andar a viúva de Naim, duplamente alguém que havia perdido alguém, e aquela mulher agora estava passando pela sociedade e sendo reconhecida como, lá vai a mulher amaldiçoada, lá vai a mulher que Deus não gosta dela, lá vai a mulher que não merecia ter o marido que ela tinha, lá vai a mulher que não merecia ter um filho como ela tinha, lá vai a mulher que claramente Deus não gosta dela, o lugar dela não é na minha casa, se ela chegar perto eu saio do lugar, eu vou para outro lugar. E quando nós vamos ver o que está acontecendo aqui, naquele tempo não era normal as pessoas serem enterradas dentro da cidade. Então existe aqui também um caminho acontecendo, existe uma direção sendo tomada, existe um caminho acontecendo, onde as pessoas estavam ali ao redor dela, trazendo talvez um pouco de ombro de conforto, de consolo, levando com ela, aquela multidão sendo levada para o lugar onde aconteceria o funeral. E eles precisam sair da cidade, porque não era normal enterrar os mortos dentro da cidade. Então está acontecendo dois movimentos. O primeiro movimento é o movimento de Jesus, onde Jesus está saindo de Cafarnaum com seus discípulos, celebrando e comemorando a ressurreição, a cura do servo, daquele centurião que estava acontecendo lá. E aquele servo que foi curado à distância. Imagina, as pessoas chegando naquele lugar. E do outro lado, uma multidão, um cortejo fúnebre, onde o epicentro das ações era a perda do único filho daquela mulher. Sabe, Naim é interessante, porque Naim não era uma rota comum. Na verdade, ninguém vai para Naim. Eu gostei de um comentário bíblico que fala, ninguém vai para Naim. Sabe, ninguém vai para Naim. Mas quando eu olho para isso, existem algumas rotas incomuns que Jesus faz só para nos encontrar, sabia? Existem algumas rotas incomuns que Jesus faz só para me encontrar. Quando eu e você começamos a contar nosso testemunho de conversão, certamente a sua rota é diferente da minha, mas Jesus me encontrou e Jesus te encontrou. Sabe, às vezes quando eu olho para o que Jesus fez na minha vida, é diferente do que fez na sua, mas Ele marcou um tempo para mim e para você, e às vezes você não foi notificado quando seria esse tempo, mas esse tempo chegou, esse tempo aconteceu, assim como aquela mulher lá no poço de Jacó, a mulher samaritana. Às vezes a gente vai falar sempre, por que aquela mulher está pegando água ao meio-dia? É claro, porque as mulheres pegavam água mais cedo, e ela não queria participar daquele momento ali, porque era vergonha para ela, mas a verdade é que Jesus marcou o encontro com aquela mulher ao meio-dia. Tem a ver com algo que ela não recebeu o convite, mas Jesus estava lá. Então quando eu olho para essa mensagem, eu vejo que Jesus, a caravana de Jesus chegou junto com a caravana do sepultamento. A caravana da vida chegou juntamente com a caravana da morte. Será que se algum dos discípulos que estava com Jesus tivesse passado mal, será que Jesus conseguia chegar no mesmo momento? Será que alguma coisa tivesse acontecido? Será que eles se encontrariam ali na porta da cidade de Naim? Certamente que não. Isso só prova uma coisa: Jesus tem um encontro comigo e com você. Jesus sempre chega no momento. Então, se a morte é a inimiga morte está vencendo aquela mulher. Mas o Deus que faz vida de novo está chegando na casa dessa mulher.
Esse Deus tem nome e endereço, o nome dele é Jesus, e o endereço dele pode ser o seu coração nessa noite. Então, a ideia é que, talvez você não sabe por que você veio aqui. Talvez você só veio por vir, talvez você foi convidado, talvez você veio porque você precisava de uma palavra, talvez você veio para se rasgar, não sei por que você veio aqui, é óbvio que é um culto, as pessoas se reúnem, não estou falando disso, mas estou dizendo talvez não haja um motivo evidente que você veio fazer aqui, mas uma coisa é certa, mesmo sem você saber, Jesus tinha um encontro marcado com você aqui nessa noite, e talvez para quebrar os seus paradigmas, talvez para gerar expectativas em ambientes de luto, talvez para te mostrar uns cenários diferentes, apesar dos cenários aparentemente duvidosos. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que Jesus sempre chega no momento certo. Jesus agora estava em Cafarnaum, saindo de Cafarnaum, chegou em Naim, a cerca de 50 quilômetros de distância de um lugar para o outro. E ele se depara com aquele cortejo fúnebre, e aí aquelas pessoas que estavam ali, alegres ali, elas são obrigadas a se calar. A verdade é que quando dois grupos, um grupo feliz e um grupo triste, se encontram, a verdade é que o grupo alegre, ele se cala. É ou não é? Se nós estamos celebrando algo, alguém chega triste, essa pessoa não sai alegre, é a gente que fica triste. Então normalmente é assim que acontece. Então seria muita falta de misericórdia da nossa parte, muita falta de empatia da nossa parte. Então o que aconteceu naquelas pessoas alegres, celebrando um grande milagre de Jesus à distância, o ápice da sua glória, tinha acabado de acontecer, antes da ressurreição obviamente, e agora eles estão diante de um outro grupo, um grupo que está em luto, um grupo que está triste, uma multidão triste. Agora, essas duas multidões habitam dentro de nós. A verdade é que existem dias que nós acordamos tristes, e ao passar do dia nós ficamos alegres. Há dias também que a gente acorda alegre, e com o passar do dia, as notícias ruins vêm chegando, a gente vai ficando entristecido. A grande questão é que quando nós estamos vivenciando dias como esses, normalmente nós tendemos a nos entristecer, porque quando esses dois grupos que habitam dentro de mim, essas duas identidades de alegres e felizes se encontram, muitas vezes os problemas parecem ser maiores do que a alegria que eu carrego, e tende a silenciar a minha voz, o meu riso. Amados, nós passamos por um luto há pouco tempo. Hoje eu consigo falar um pouco melhor sobre isso, mas com o pai da pastora Natasha. E pensa num cenário como muito parecido com esse. Eu estava a ponto de receber minha ordenação pastoral, e era um motivo de alegria para mim, que eu havia esperado tanto tempo. E naquele dia, ela estava chorando, por causa do luto do pai dela. E eu disse para ela que eu não me sentia digno de abrir um sorriso sequer, porque eu estava vivendo com ela o luto dela. Então, às vezes, habitam em nós alegria e tristeza no mesmo dia, talvez na mesma hora. E não é sobre bipolaridade, é sobre a nossa natureza verdadeira. Então é sobre um olhar humano. Por isso que eu falei, vamos começar tirando um pouco dessa capa de super-heróis, dessa capa de cristãos que não erram, dessa capa de superioridade. Vamos vestir realmente uma capa da humanidade. Nós somos frágeis, temos momentos de fragilidades, e muitas vezes nós perguntamos para Deus por que o Senhor fez isso, mesmo sabendo que isso não é uma pergunta que deve ser feita. Nós perguntamos isso para Deus, porque Deus não olha nesse momento que nós estamos sendo arrogantes, nós estamos abrindo nosso coração e sendo sinceros. Senhor, está doendo, está machucando, eu não sei por que isso está acontecendo, me ajude. Quantos de nós não passamos momentos como esse? A morte circundando a nossa volta, perdas acontecendo, coisas lastimáveis que a gente não vai entender. Então, quando nós temos esses dois grupos que muitas vezes nos incomodam, dois momentos em nós que são diferentes, são opostos, nós precisamos entender que muitas vezes o resultado é nos entristecer. Exatamente o que acontece com aquela caravana que está com Jesus. Eles se entristecem, o sorriso sai do rosto, eles começam agora a vivenciar a empatia de ter pessoas sofrendo por causa da perda de alguém. Eles nem conhecem, mas eles sabem como se portar num ambiente de velório, num ambiente de funeral. Eu ouvi dizer
que na cidade do Espírito Santo, tirando o momento da pandemia, a única vez que um dia de carnaval foi cancelado foi quando o pastor batista Lori Reno faleceu, e ele fundou o colégio americano batista, e foi um grande homem de Deus. Foi a única vez que um carnaval foi cancelado, porque pelo homem que aquele homem era, homem de Deus que ele era, as pessoas não se sentiram dignas de festejar. A gente está falando de um pastor, de um homem de Deus, versus um povo que não estava nem aí para nada, que o negócio deles era simplesmente festejar e pular o carnaval. E o carnaval foi cancelado por causa da empatia, do sofrimento daqueles que tinham perdido aquele homem de Deus. Então, amados, não importa o cenário, importa que Jesus, ele sempre chega no momento certo. E talvez você não saiba que momento certo é esse. Não importa. Não importa para mim e para você saber que momento certo é esse, para que a gente não vá convenientemente nesses encontros. Mas importa saber que essa noite é o momento certo para você estar aqui. Essa noite Deus tem uma palavra para você, para o seu coração aqui. Talvez você está vivendo um período de luto, esse é o momento certo. Talvez você está vivendo algumas perdas, esse é o momento certo. Talvez há alguns questionamentos acerca das coisas que Deus está fazendo que eu não entendo. Esse é o momento certo, esse é o tempo certo. Jesus marcou um tempo certo, um momento certo para falar ao seu coração. E Ele jamais se atrasa, e Ele jamais fura um compromisso. Porque o céu está se alinhando com a terra. É o céu chegando dizendo assim: olha, não importa o que você planejou para hoje à noite, mas o que eu vou te dizer não é o que você quer, mas o que você precisa de ouvir. Não é sobre fazer as escolhas certas, é sobre estar no lugar certo que Deus planejou para que você estivesse, para que eu estivesse. Então esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é que Jesus vê aquela mulher. E aí no verso 13 a palavra de Deus fala: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Amados, se Jesus não a visse, Jesus não tinha compadecido dela. Logo Jesus não tinha consolado, logo Jesus não tinha tocado no caixão, e logo Jesus não tinha ressuscitado o filho daquela mulher, porque Jesus a viu. Agar, ela faz uma declaração em Gênesis 13, verso 3, dizendo: tu és o Deus que vê. É como se ela estivesse dizendo assim: olha, Sarai me vê como opositora. É como se ela estivesse dizendo que Moisés Abraão me vê como um pedaço de carne que pode ser usado e jogado fora. Mas Deus me vê. Apesar do que os outros me vê, Deus está me vendo. Então, amados, não pense que Deus não está vendo o que você está passando. Deus está vendo. A palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vigiando os bons e os maus. Então Deus está te vendo. Não pense que Deus não está vendo a sua angústia, Deus não está vendo o seu sofrimento, Deus não está vendo o seu cenário de luto, as suas perdas, porque apesar de que as outras pessoas talvez não tenham a compaixão necessária, o Deus que tudo vê, te viu, e Ele continua vendo. Então é sobre Deus estar vendo. Jesus viu aquela mulher, Jesus olha para aquela mulher. Existe um texto interessante em João também, no capítulo 1, onde Natanael, ele fala com Filipe. Quando o Filipe vai falar com Natanael sobre Jesus, ele fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe chega para Natanael e fala assim: Natanael, você precisa vir e ver, você precisa olhar, você precisa enxergar. E Jesus, ele já sente essa conversa, e Jesus vai e se apresenta a Natanael, e Natanael ouve de Jesus dizer assim: Natanael, eu te vi quando você estava sentado na sombra daquela figueira. Jesus o viu, Jesus a viu, Jesus te viu, Jesus te vê. Então era como se Jesus estivesse falando assim: agora é hora de você trocar a sombra da figueira pela sombra da videira, porque eu estou te vendo há muito tempo. E aí Natanael agora tem a oportunidade de falar assim: Senhor, agora eu te vejo, os meus olhos te contemplam. E todas as coisas começam a mudar a partir da ótica de Natanael ao ver Jesus, mas principalmente pelo entendimento que Jesus havia visto ele antes. Então não é sobre ver Jesus, não é sobre sentir Jesus, é sobre saber, ter ciência de que Jesus já te viu. Jesus já viu o seu cenário de dor, Jesus já viu o seu sofrimento, Jesus já viu a sua perda, Jesus já viu as suas mudanças, Jesus já viu o que está faltando amanhã, que você ainda nem sabe o que vai faltar. Ele já viu, mas Ele não simplesmente somente vê, Ele vê e age. Porque o nosso Deus, Ele não está com as mãos encerradas a ponto de não nos abençoar.
Ele não tem um coração endurecido a ponto de não se voltar para nós, de nos abençoar, de ter uma relação de empatia e misericórdia comigo e com você. O Senhor não apenas nos viu, mas o Senhor também agiu em nosso favor. Agora, o Senhor também se compadece de nós. Então não é só sobrever, é sobrever, mas sobre se compadecer. Interessante porque o texto lá no verso 13, ele diz, não chore. Amados, isso é uma coisa muito interessante. Nesse texto onde Jesus se compadece daquela mulher, a palavra que Jesus dá para aquela mulher é simplesmente a única expressão que não deve ser dita em um funeral. A única expressão que não deve ser dita em um funeral, Jesus diz no funeral do filho daquela mulher, e não chore. Já tentou consolar alguém na perda de um ente querido dizendo, não chore? Mas é direito dela chorar, ela tem que vivenciar o luto. E Jesus chega e fala, não chore. Será que Jesus havia faltado aula nesse dia na escola judaica? Será que Jesus não tinha feito o curso com alguém, com um mestre melhor? Será que Jesus ele não tinha bom senso de perceber aquilo que estava acontecendo ao redor dele? É interessante porque o fato de Jesus se compadecer daquela mulher, lança-se uma palavra imediatamente, que é não chore. Agora, uma delas ou Jesus não tinha bom senso, ou Jesus faltou essa disciplina na escola judaica, ou então Jesus tinha um excelente senso de humor num ambiente onde que estava todo mundo triste, ou então, e eu fico com a última, Jesus estava dizendo assim, eu cheguei. Então não é que Jesus está falando assim, pare de chorar, porque você não deve vencer o luto. É Ele dizendo assim, olha, você não tem mais motivos para chorar, porque a morte deu lugar à vida. Aonde era um cenário de morte, agora é um cenário de vida, porque o Deus da vida chegou. Você podia achar que Ele não ia chegar, mas Ele chegou para te surpreender. Então não é sobre vivenciar um cenário onde eu vou chorar, eu vou vivenciar o meu luto, não é sobre isso. É entender que apesar do luto, o Deus da vida está no nosso meio. E se o Deus da vida está no nosso meio, Ele não tira de nós situações de dificuldade, muito pelo contrário, Ele permite que nós a passemos, mas é como se Ele estivesse dizendo assim, olha, não importa, porque eu estou aqui. E se eu estou aqui, você pode chorar pelo luto, mas a vida chegou. Se eu estou aqui, as coisas podem ser ruins e ter sido ruins ali atrás, mas agora a tendência é melhorar, porque eu cheguei. E aonde Jesus chega não há mais morte. Jesus traz a vida, porque Ele é o Deus da vida. É como se Ele estivesse dizendo assim, olha, vocês não devem chorar mais. Na verdade, porque eu sou o Senhor da morte, eu sou o Senhor da vida, e daqui a pouco vocês vão ver que eu também sou o Senhor da ressurreição. Mais para frente vocês vão ver que eu vou também vencer a minha própria morte, para mostrar que o que eu vim fazer é trazer vida, e vida em abundância. Porque esse é o cumprimento de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, assim como era o filho daquela mulher, para morrer por mim e para você, para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Então quando nós olhamos para aquele cenário daquela mulher, Jesus ele fala exatamente isso, olha, não chore, não é para chorar, algo vai acontecer aqui porque eu cheguei. Então aguarde, aumente a sua expectativa, aumente a sua expectativa, aumente a sua expectativa de Deus. Sabe, quando nós saímos da nossa casa e vamos para um culto como esse, ou como qualquer outro culto, conferências, não importa, o nosso nível de expectativa precisa ser sempre alto. Porque Deus não vai se mover somente nas conferências, Deus vai se mover aonde a sua expectativa estiver ligada no Senhor, aonde o seu nível de expectativa estiver cada vez mais alto. Eu já disse aqui uma vez, uma experiência que eu gosto muito de contar, de uma cantora, que ela fala que quando ela vai para o culto, independente se ela está escalada ou não, ela cria tanta expectativa, que um dia ela vindo para a igreja, caiu uma gota de uma marquise no braço dela, e ela parou e falou, o Espírito Santo me tocou. E era só uma gota que caiu da marquise. Mas isso revela um nível de expectativa de Deus a tocar. Sabe, talvez pode ser uma coisa infantil, mas o coração que Deus acredita é o coração das crianças.
Nós precisamos ter esse coração, não um coração de uma criança no sentido de que eles não sabem o que estão fazendo, mas a ingenuidade, sabe? Aquilo que é maravilhoso de enxergar. E aquela mulher, ela sentiu que aquela gota d'água era como se o Espírito Santo estivesse tocando, não porque o Espírito Santo tocou, mas porque a expectativa dela estava tão alta do que Deus ia fazer, que ela estava sensível demais. Então, quando nós estamos num ambiente de culto, a gente não pode pensar assim: eu vou lá porque simplesmente eu estou escalado, eu vou lá simplesmente porque eu não tenho nada para fazer essa noite, eu vou lá porque é protocolo, o meu líder, minha pastora, meu pastor precisa me ver lá, senão o que eles vão pensar de mim? Não é sobre isso, é sobre aproveitar e não perder oportunidade sobre um cenário, um lugar que Deus preparou para mim e para você, que nós estivéssemos, e ali Deus falar ao meu e o seu coração: olha, eu cheguei, eu estou aqui na terça profética, eu estou aqui no meio do povo, eu estou andando pelo meio do povo, eu cheguei. Não importa o que você está passando, não porque eu não acho que é importante, mas é porque eu cheguei, a minha presença é maior do que isso que você está vivendo. Então é uma mensagem de conforto para mim e para você. Quando Jesus ele se compadece daquela mulher, eu lembro quando Jesus estava escrevendo na areia da praia, e aqueles homens, os fariseus, chegaram com aquela mulher que tinha sido pega em adultério, e apresenta para Jesus ali aquela mulher. Jesus continua escrevendo na areia da praia. Eu já vi vários sermões, muitos deles não tem nem cunho bíblico, falando sobre o que Jesus estava escrevendo na areia da praia. Mas o mais interessante é que não é sobre o que Jesus estava escrevendo na beira da praia, na areia da praia, mas era sobre o que Jesus estava gerando dentro de si. É interessante porque quando Jesus ele percebe que está diante dele uma mulher que havia sido pega em adultério, Jesus não tinha dimensão para entender o que ela estava vivenciando, porque Jesus jamais havia pecado para sentir o que é a dor do arrependimento, o que é aquele sentimento que ela estava vivendo. Então Jesus fica de pé, olha para aquela mulher, não diz nada e se encurva novamente e volta a escrever na areia da praia. Parece que ele não está nem aí para aquela mulher, mas uma coisa que eu aprendi, que eu nunca mais esqueci, é que essa região nossa aqui, no grego é chamada de miserê, e essa região aqui é chamada de cardia. Então o miserê é a parte da nossa miséria, a miséria do homem, não é? Nosso intestino, as coisas que não são boas estão nessa região aqui. E quando Jesus fica de pé, olha para aquela mulher, ele não tem condições, não porque Jesus não era Deus, não quero ser herege, mas de sentir o que uma pecadora está sentindo. Ele pode sentir um tipo de amor diferente por aquela mulher, mas aí ele se reclina novamente, e o seu miserê, quando ele abaixa, pressiona o seu cardia, e aí nasce a misericórdia. Eu nunca mais esqueci disso. Misericórdia é quando as nossas misérias pressionam o nosso coração, quando as misérias do outro pressionam o nosso coração e a gente sente a dor do outro. Hoje em dia está muito em alta falar empatia, mas é sobre misericórdia. E o que Jesus tinha com aquela mulher era uma extrema misericórdia do que ela estava vivendo. E ele estava dizendo: olha, fique tranquila, porque eu cheguei. E o último ponto para a gente encerrar, é que o Deus que traz vida de novo, ele interrompe o desfile da morte. O Deus que traz vida de novo, ele interrompe o desfile da morte. No verso 14 o texto fala que, chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então disse Jesus: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Amados, na tradição e na religião judaica, não se toca em caixão, não se toca em lugar morto, em lugar de coisas mortas, não se toca em animais mortos, não se toca. Mas Jesus estava trazendo para nós ali uma coisa diferente. Era como se ele estivesse dizendo dois ensinamentos. A primeira coisa aqui, Jesus dizendo: quem não pode tocar são vocês, mas eu posso, porque eu sou o dono da vida. Vocês não podem. E o segundo ensinamento de Jesus é que ele interrompe o desfile da morte e para o seu desfile. A morte estava desfilando na vida daquela mulher, como se a morte estivesse dizendo assim para aquela mulher: eu já levei o seu marido, hoje eu levei o seu filho, e nessa noite provavelmente você vai me pedir para te levar, porque já não resta nada a você. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, colocando a mão ali, na vida dessa mulher a morte não desfila mais, na vida dessa mulher não permito que a morte desfile mais,
porque a morte estava passando na vida daquela mulher, se exaltando como se ela havia sido uma grande vencedora, porque afinal de contas, a palavra de Deus fala que a morte é a última inimiga a ser vencida, então a morte estava vencendo, mas agora Jesus está dizendo assim: chegou o dono da vida, a morte aqui não vence mais, a morte aqui não tem poder mais, a morte aqui não tem abertura mais, ela vai parar de desfilar agora. E Jesus coloca a mão no caixão, ele não simplesmente toca no caixão, mas ele faz com que o desfile da morte pare, ele faz com que aquela procissão pare, aquela multidão andando no ofício fúnebre pare e se encerre naquela hora. E Jesus ele não simplesmente toca naquele caixão, mas ele diz para aquele jovem se levantar. Ele diz para aquele jovem se levantar, ele se levanta imediatamente, ele se põe a falar, e ele vai ao encontro da sua mãe. Isso mostra que Jesus parou o desfile da morte, disse para aquele menino: levante-se. Jesus ressuscitou aquele menino exatamente no estágio antes da morte dele. Então aquele menino, ele não levanta não sabendo falar, ele não levanta não sabendo andar, ele não se levanta como uma criança, como um bebê, ele volta exatamente no estágio anterior à sua morte, porque o seu espírito já se encontrava com Deus, a sua essência já estava em Deus, e a essência precisava ser transformada em vida. E a grande pergunta que fica para mim e para você: quantos de nós temos a nossa essência morta, que precisa de ser ressuscitada em Deus? Onde será que está a nossa essência? A nossa essência está em Deus, mas é necessário para que a nossa essência possa voltar à vida, e que nós possamos voltar a ser crentes, homens e mulheres melhores, vivos de fato na presença desse Deus que é Criador. É necessário que nós deixemos que morra algo em nós que não é essencial, deixemos que morra algo em nós que não serve mais para uma nova etapa com Cristo. Deixar que morra algo em nós que vai simplesmente ser o motivo da nossa tristeza. Então nós precisamos tomar uma decisão, e essa decisão que eu e você precisamos tomar todos os dias é entender qual é a nossa essência, onde nós deixamos perder, o que Deus preparou para cada um de nós. Porque quando Jesus chega na nossa vida, Ele restabelece exatamente a nossa essência, a essência que existia antes. Então muitas pessoas estão vivendo uma vida onde a morte tem desfilado, e a sua essência está cativa em Deus, e uma vontade tremenda de Jesus ressuscitar você de fato na essência que você tem, ressuscitar cada um de nós de fato no lugar onde nós estamos, em Deus. Então para isso existe sim alguma coisa que precisa morrer, alguma coisa que precisa ser deixada para trás, mas ao mesmo tempo é necessário ser tocado por Jesus, e ser chamado por Jesus, como dizendo assim: olha, levante-se, sai desse lugar, sai dessa estagnação, sai desse lugar onde você já se deu por vencido, saia desse lugar onde as pessoas agora, elas te carregam nos ombros, porque você não tem força nem mais para caminhar. Aqueles seus amigos agora, eles só te carregam para todos os lugares, você já não tem mais essência em você, já não tem vida mais, seus olhos não brilham mais, você já não tem mais sonhos, seus sonhos já foram enterrados, as perdas deixaram você triste, cabisbaixo, as pessoas têm que te levar para os lugares, todo mundo já te vê como morto. Então é Jesus dizendo assim: olha, eu já te toquei nessa noite, eu já te toquei, eu já fiz a minha obra em você, então levante-se e saia desse lugar de morte. O cenário não é mais de morte, amém? O cenário é de vida agora, porque amados, o mesmo Deus que tocou, o mesmo Jesus que tocou aquele jovem no caixão, é o mesmo Jesus que um dia me tocou e te tocou, e talvez tenha tocado pessoas aqui nessa noite. Então é necessário perceber que as mãos do Senhor já nos tocou, e quando nós somos tocados por Jesus, a morte vai embora, e a nova vida em Cristo começa a surgir. Não é um você melhorado, mas é você novo, é uma nova pessoa, é uma nova identidade. As pessoas não vão te mais reconhecer como aquele que estava morto, aquele que fazia isso, fazia aquilo outro. As pessoas vão olhar para você e não vão ver de onde que nasceu essa nova pessoa, mas vão ter que assumir, admitir que se não fosse o toque de Jesus, a gente permaneceria como morto. Jesus te tocou? Jesus tem te tocado?